Essa é a parte 2 da live class, o olhar da Miranda sobre ócio. A gente caiu, mas a gente voltou de novo, vamos continuar de onde paramos. Se você perdeu a parte 1, já assista, tá muito legal. Eu falei um pouquinho sobre alguns conceitos diferentes de ócio, fluxo, estado pleno de presença, como praticar isso tudo. Então, se você perdeu essa primeira parte, já assista lá. Se você está entrando agora, faça as perguntas a respeito de ócio, como praticar, quais são as dúvidas que você tem sobre esse tema. E a gente vai continuar nosso papo aqui. A Cícera da fanpage fez a seguinte pergunta: como entender a diferença entre o ócio, aquela parada, de um mundo que não está acostumado a parar? E eu estava comentando sobre um conceito seguinte: essa necessidade de parada. Inclusive o Instagram derrubou a gente para a necessidade de parar mesmo, né? Colocando em prática aquilo que eu estava falando aqui. Essa necessidade nossa de parada, ela existe, mas existe dentro de, como eu disse, uma estrutura. Cuidado para você não parar para fazer o ócio simplesmente por fazer o ócio, porque por um lado você tem na verdade aqui a gente tem um dilema. Por um lado, o ócio, ele não tem que ser produtivo, pelo contrário, você desconecta da produção. Você desconecta da necessidade de entregar em determinado momento, de entregar da determinada forma, de entregar determinado escopo, de falar aquilo, de como que você vai fazer, isso é produção. Você se desconecta dessa produção, mas você se conecta com um resultado específico. E eu gostaria de falar de um estudo, depois eu vou ver se eu acho esse estudo para trazer para vocês, que fala que o povo brasileiro está entre os povos menos produtivos do mundo. Pasme! Por que que isso acontece? Porque nós temos o excelente comportamento e o dom de fazer festa, de comemorar e tudo mais. Mas cada vez que a gente faz essa parada, por exemplo, faz uma parada de uma festa conhecida, vamos lá, o carnaval. O ano não começa até que o carnaval passe. Todo mundo sabe disso. Então aquele limbo de tempo ali, ele fica improdutivo, porque por mais que você tente, as empresas tentam, as pessoas estão... Mas é um momento praticamente morto. As pessoas fazem muito, já chegam lá em março cansadas, mas não tem produtividade. Aí você para no carnaval, até você retomar, daí começa as aulas, começa aquela loucura, a coisa vai engrenar mesmo na vida da gente lá em abril, essa época de agora. E brincando, nós perdemos 4 meses em que a gente ficou só pagando imposto, por exemplo, e a gente não conseguiu olhar para a nossa vida, a gente não conseguiu produzir para nós. Além disso, tem a parte do excesso de feriados e tudo mais, mas também tem um relaxamento mental, que por um lado traz um excesso de criatividade, um povo muito mais criativo, mas por outro, uma improdutividade maior. Por quê? Porque esse relaxamento mental a gente não soube ainda, como povo, como cultura, colocar ele especificamente para uma produtividade. Veja, o brasileiro é extremamente criativo. Inclusive, a gente é meme de tanta criatividade que a gente tem, das gambiarras que são feitas. Ah, mas precisa resolver tal coisa, o brasileiro vai lá e já fez, e não sei o que lá. Outros povos são muito mais engessados. Nós temos essa malemolência, essa observação, esse não dá de um jeito, dá do outro, não deu aqui, faz do lá. Só que isso, como não tem uma percepção da produtividade, como não tem um objetivo específico, acaba se perdendo na própria criatividade. E aqui eu tô falando de nós como povo, mas se nós colocarmos esse olhar como povo em relação a nós individualmente, quando o ócio para você se torna improdutivo. Perceba isso. Quando o ócio para você não está trazendo um resultado para sua vida, está simplesmente fazendo com que você se perca de si. E aí é o que eu falo do fluxo mal aproveitado e da necessidade do estado pleno de presença, porque o fluxo, como eu disse na parte 1 dessa live, você se deixa levar, você se deixa ir. Deixa a vida me levar mesmo. O estado pleno de presença, você se insere no todo, você está presente. Mas ao mesmo tempo que você está presente, você tem uma inteligência emocional que desliga as suas perguntas improdutivas, advindas lá do cérebro emocional da infância, que se desenvolveu ao longo da infância e que eu expliquei na parte 1 dessa live. Então, quando você vem
desse cérebro emocional, suportado sim por um cérebro racional que coloca em palavras os seus sentimentos, mas esse cérebro racional, ele é bem treinado, bem orientado, bem gerenciado, entendendo as suas emoções, para não se perder das suas emoções, você consegue não praticar o ócio pelo estado do fluxo apenas que se deixa ir, que é ótimo, como eu disse, foi quando eu escrevi os meus livros, mas não tinha produtividade. Aí eu mandei os livros para 2 book advisor, pessoas que leem os livros para ver se os livros são vendáveis, que fazem as críticas e tudo mais. E eu reduzi aquelas 1.200 páginas para 600 páginas que se transformaram no meu primeiro livro, Brahmari, e depois no segundo livro, Meandro. Porque o Sansara eu escrevi 2 anos depois. Eu já tinha o Sansara na minha mente, mas escrevi só 2 anos depois. Se eu tivesse deixado aquele estado de fluxo que materializou os meus livros do jeito que estava, dava 1.200 páginas. E hoje, se você chegasse para mim e dissesse assim, Miranda, o que você faria diferente? Eu acho que nada do que eu fiz. Eu acho que tudo que eu fiz me trouxe a escritora que eu sou hoje, a pessoa que eu sou hoje, dentro do conhecimento que eu tenho hoje, e vejo que isso me melhorou muito. Mas, se fosse para escrever novamente, eu não escreveria uma trilogia. Eu diminuiria toda essa história para um livro só. Porque depois, a escrita é só uma parte. Quando as pessoas me dizem, Miranda, a escrita parece difícil, mas não é. É a parte mais fácil disso. A escrita é a parte mais orgânica que tem. O problema começa quando você tiver que vender os livros. E aí eu não vendi um, né? Eu já comecei vendendo 3 que eram um. A minha dificuldade foi muito maior. Então, quando você não olha para o fluxo, quando você não olha para o ócio e diz, bom, então o que eu vou fazer com esse momento de fluxo, com esse momento de ócio? Você se perde de si. Você perde a magia do que você poderia ter criado a partir de algo tão lindo que é o fluxo e que é o ócio, mas que é improdutivo. O brasileiro faz isso muito bem. Por isso que nós somos um dos povos mais criativos, por um lado, e por outro, mais improdutivos. Porque nós não aprendemos a olhar para a nossa criatividade. Para aquele momento de fluxo em que eu me deixei ir, mas eu não olhei. Porque é chato, né? Aí eu escrevi 1.200 páginas, ao invés de ir lá, diagramar, ver se a vírgula... Quem acompanhou o processo de escrita meu, sabe que eu cuidava quantas vezes tinha a mesma palavra em cada página ou em cada capítulo. Porque, por exemplo, a gente tem alguns vícios de linguagem, eu tenho alguns. Eu tenho mais e o porém. Você vai ver muito mas e porém nos meus livros. Porque eu sempre demonstro uma determinada visão, mas sempre tem outra visão. Eu sempre demonstro uma determinada visão, mas sempre tem outra visão. Quantas lives você assistiu que eu falo, esse é o paradoxo, esse é o dilema, aqui tá o paradoxo, porque por um lado é assim, por outro lado é do outro jeito. Porque eu gosto dos vários olhares de uma mesma coisa. Então eu tinha que ver quantas vezes eu tinha usado a palavra mas, para não ficar, mas de novo, mas de novo, mas de novo. Sabe aquele livro que você fica chato, você começa a ver? É aquela pessoa que tem vícios de linguagem, que eu acho péssimo. A pessoa tá fazendo a live, sabe? Tem uma pessoa que eu adoro assistir, que ela faz um programa culinário que eu amo, a Rita Lobo. Eu amo as receitas dela, eu amo o jeito que ela explica, eu amo o cuidado que ela faz aquela comida, aquela alimentação. Só quem já assistiu Cozinha Prática com Rita Lobo sabe do que eu tô falando, ela é fantástica. Mas a Rita tem um vício de linguagem absolutamente irritante, que é o aqui. Aí ela fala, agora eu vou colocar aqui o sal, agora eu vou levar aqui não sei o quê. Eu já sei que é aqui. E aí isso irrita muito. Então, para não ter esses vícios de linguagem na minha escrita, eu peguei o fluxo do deixar ir, vim para o momento presente, trouxe isso para a produção. Só que essa é a parte chata. É aquele momento em que você tem que lavar a louça depois que você fez o jantar. É aquele momento em que você tem o lado B do ócio, da criatividade. Então, o ócio é fantástico, mas ele também precisa ter estrutura. Você acredita que o ócio é uma forma de resistência contra um sistema que exige produção constante? Cara, eu acredito no mergulho pro único sentido que faz sentido, de dentro, né? Então, o que o sistema exige de você é basicamente irrelevante.
Porque se você estiver fazendo algo que você gosta, veja, uma das características do ócio que eu falei é você descobrir os seus interesses. Eu, Miranda, transformei os meus hobbies todos, e por isso eu sempre tive dificuldade de dizer o que é hobby pra mim, em trabalho, em produção. Eu sou uma pessoa flagelada pelo sistema por conta da produção? Não. Isso foi imposto por mim mesma para mim mesma, e nem é uma imposição, é um querer, é uma curiosidade, é um interesse. Quando você descobre o que é interessante para você, você pode trabalhar com isso 24 horas por dia, e o resultado, ele é financeiro, por exemplo, o resultado de quantas pessoas vão ler os meus livros, ele se torna secundário, porque na verdade essa jornada é sobre mim. É sobre o que eu estou fazendo para mim. E se isso está impactando outras pessoas, que bom. Veja, eu sempre digo para vocês, as minhas lives não são feitas para ajudar você. Porque meu coração é puro, maravilhoso, sou uma pessoa altruísta, eu quero ajudar as pessoas no mundo, é meu dom. Não. Eu estou fazendo isso porque eu estou compartilhando o meu conhecimento, e todas as vezes que eu compartilho o meu conhecimento, eu aprendo mais sobre isso. Porque a melhor forma de você aprender é ensinando. Então aqui é relevante para mim quantas pessoas estão me assistindo. É claro que eu quero mais pessoas aqui, para que mais pessoas aprendam. É óbvio que eu não tô nem aí pro mundo, não é isso. Eu fico muito feliz quando o meu olhar chega a alguém e essa pessoa diz, nossa, que legal, que interessante, isso fez sentido na minha vida, mudou a minha vida. A Cícera da Fanpage, por exemplo, várias vezes ela diz para mim. E várias vezes ela dá os depoimentos dela na internet, nas redes sociais, seja na minha rede ou seja na dela. A leitura dos livros da Miranda mudou a minha vida. Foi a Miranda? Não fui eu. Não tinha nada a ver com isso. Porque quando o livro é seu, a história é sua. E por isso eu digo pra você, tem muita coisa real nos meus livros da minha vida. Histórias fantásticas, maravilhosas, que de fato eu vivi. Não é comer, rezar e amar, ela viveu. Mas 50 tons de cinza que ela não viveu. Ou Crepúsculo que ela não viveu. Ou tantos filmes que você assistiu e livros que você leu que a pessoa não viveu. Eu vivi muito do que tá aqui. Mas isso é relevante, não. Tanto que no início eu dizia, gente, para de prestar atenção, se eu vivi ou não, para de me fazer essa pergunta. Essa pergunta é chata. É chata pra mim porque você vai ficar pensando se eu fiz daquele jeito, se é isso mesmo ou não. Gente, respeita a minha individualidade como escritora. Só que eu sei que eu não vou chegar a 100 milhões de cópias vendidas no mundo com esse respeito. Infelizmente as pessoas têm perguntas absurdas. E perguntar se eu vivi ou não é uma pergunta absurda. Por quê? Não só pelo respeito, desrespeito a mim neste caso. Não é nem isso. Esquece eu. É porque você perde a essência do mergulho pro único sentido que faz sentido. Que você está pensando assim, ela viveu, ela não viveu, isso ela viveu, e aquilo ela viveu. Relaxa a sua mente estúpida e questionadora, que vem da sua mente racional através daquela crença limitante que você aprendeu lá da infância com seus pais e com os seus cuidadores, os seus professores, os seus colegas que praticavam bullying contigo, porque você não tinha um lado emocional desenvolvido ainda e você precisava do outro para ser referência. Seja a sua autorreferência. Quando você pratica o ócio, você se torna essa autorreferência. O fluxo é absolutamente autorreferenciável. Só que só no estado pleno de presença que eu consigo observar o mundo e manter essa autorreferência, porque o fluxo ele é tão autorreferenciável que ele se perde na autorreferência. E é isso que o ócio muitas vezes é para nós, uma perda da autorreferência. Eu fico tanto tempo ali mexendo no celular e acho que isso é bom, porque aquilo ali é dopamina, várias substâncias de bem-estar sendo colocadas direto na tua veia, que você, quando você não tá com aquilo ali, você se sente perdido. Aí você não consegue mais ler um livro, você não consegue assistir um filme até o final sem pegar o seu celular. E aí você vai lá e enche a sua mente com um monte de porcaria, porque são só videozinhos ruins, porque você não assistiu um vídeo de verdade, um vídeo que te faça entender mesmo. Ontem eu tava num evento do Mundo dos Vinhos, fantástico. E o sommelier deste evento chegou pra mim e disse assim, Miranda, ficou sabendo que eu era escritora, a gente vai fazer alguns eventos lá através de Paris Saint-Exupéry e tal, porque esse evento não era meu, eu só estive lá. E foi o primeiro evento do Mundo dos Vinhos que eu me permitir simplesmente aproveitar. Porque senão eu sempre tô ou vendendo, ou autografando, ou recebendo as pessoas, ou conversando com as pessoas. Ali não, ali eu era uma pessoa que estava aproveitando. E esse sommelier descobriu que eu era escritora e tal, eu fui apresentada a ele, a gente falou dos projetos e tal, daí ele disse assim, olha, há um tempo atrás, eu sempre li, parei de ler, e há um tempo atrás um amigo meu me deu um livro, e hoje eu agradeço a ele por conta da retomada desse hábito. E sabe o que eu disse pra ele? Assim como você reconhece um bom vinho,
Eu, Miranda, reconheço uma pessoa que lê, que tem o hábito da leitura de longe. Pessoas que têm o hábito da leitura são muito mais inteligentes, são muito mais interessantes, elas são gostosas de conversar, elas têm assunto, elas têm interesse, elas sabem se explicar, se expressar, elas compreendem melhor o mundo. É outro nível, então tenha o hábito da leitura, se você não tem. Isso ficou bom para corte em si, apesar do meu... né? Vamos ver se tem alguma pergunta aqui. Essa eu já respondi. Ai, vícios de linguagem são péssimos, péssimos. Gente, ela está tão plena, né? Nem parece que ontem estava em um evento à noite. Ela é incrível, uma inspiração para nós. E quando eu fazia vários, hein? Fazia evento aqui, aí já estava organizando o evento em Paris, daí de Paris ia para Espanha, daí da Espanha voltava para os Estados Unidos, daí dos Estados Unidos fazia em São Paulo, daí voltava para o sul do Brasil, aí... Parece bobagem, mas não é. Gente, isso dá uma trabalheira do cão. Tanto que num último evento que eu estive, o pessoal disse, mas como é que você fez o evento em Brasília? Você conhece o pessoal aqui? Eu disse, você é daqui? Eu disse, não conheço, não sou daqui, mas eu conheço muita gente aqui. Peraí, deixa eu pegar minha cola. Ver se eu falei tudo pra vocês. Ai, tá tudo atrapalhado hoje, né? E segundo a Marici Vogel, que é astróloga, hoje é o melhor dia, pense. Eita, melhor dia do ano hoje, inclusive. Eu falei do respeito das pausas, falei de explorar os nossos interesses, falei de se entregar a esse cérebro trino super criativo com cuidado, praticando o estado de fluxo, mas não se perdendo de si e do que te envolve. Observe, aprenda a observar. A gente desliga demais o nosso cérebro observador porque é positivo para nós e acaba ligando para coisas que são tão negativas, deixando que aquelas perguntas tolas ou que as nossas crenças limitantes sabotem a nossa vida e nos sequestrem do momento presente. Tem uma história de um sábio da prática da meditação, do estado pleno de presença ou do mindfulness, que fala sobre isso, né? Você estar absolutamente prestando atenção em tudo. Eu acho que isso é excesso, tá? Eu acho que o mindfulness exagera, mas é uma história de um sábio que pratica esse estado pleno de presença dessa forma, do mindfulness. E um dos pupilos dele foi jantar na casa dele. Chegou lá, tava chovendo, fechou o guarda-chuva, colocou o sapato na lateral, assim, entrou dentro da casa. E aí o sábio disse, você trouxe guarda-chuva por causa da chuva? Pois é, vi que ia chover, olha o estado pleno de presença aí, então já trouxe o guarda-chuva, e realmente no meio do caminho começou a chover e tal, e deixei o sapato ali, tava molhado, enfim. E ele disse, de que lado você deixou o sapato? De que lado do guarda-chuva você deixou? Do lado direito ou do lado esquerdo? Daí ele parou e pensou, não lembro. Ele disse, então você precisa praticar mais 14 anos, que era o que ele já tinha praticado, de estado pleno de presença. Essa história significa o quê? É claro que a gente tem essa dificuldade de saber que lado eu coloquei, que lado tá a xícara, que cor que é a xícara, o que tem aqui, qual é a cor do carro que está estacionado no estacionamento que eu tô vendo aqui, quais são os carros, em que lugares eles estão. A gente se desliga muito disso. E talvez nem precise esse excesso de cuidado da nossa mente, mas é esse cuidado da nossa mente que faz o que eu falei para vocês de quando a gente está dirigindo ou quando a gente está preparando o jantar. Esse cuidado entretém a mente racional e libera a mente emocional e a mente intuitiva para nossa criatividade. E isso faz a magia. A gente não consegue fazer a magia se nós estivermos com a nossa mente racional disparando muitas perguntas. Como digo, através das palavras de Bachá, a protagonista de Paris Saint-Germain, a magia só acontece no silêncio. A magia acontece numa mente silenciosa, que é aquele momento em que você se permite parar, mas sem fugir de si. Sem fugir do único sentido que faz sentido que é o para dentro. É você se permitir olhar para dentro, sem perder também o lado de fora. Mais uma perguntinha. Você acredita que o ócio é o espaço onde a gente desaprende a ser o que esperam e finalmente aprende a apenas existir?
Como você pratica esse não fazer de forma consciente, sem culpa? Aqui então são duas, né? Primeiro, o ócio é o espaço onde a gente desaprende a ser o que esperam e finalmente é um assunto que eu domino, ou seja, eu deixo de ser um assunto que os outros dominam, que os outros dizem e passo a ser um assunto que eu domino. Eu acho que o ócio também é, porque aí, voltando ao exemplo da minha escrita, aquele momento de fluxo, que é o momento em que você simplesmente deixa ir, que é parte do ócio, foi o momento da escrita, né? Foi o momento em que eu botei no papel. Depois veio o momento de presença plena, que foi realmente observar isso e deixar isso algo melhor para as pessoas que fossem ler os meus livros. E os dois momentos, nos dois momentos, na verdade, eu aprendi a olhar para dentro, a deixar de ser um assunto que os outros dominam para ser um assunto que eu domino. E aí é por vários motivos, não é só pela prática do ócio, não. Porque o ócio, na verdade, se você estiver no fluxo, você se perde até de si. Ou seja, não tem autoconhecimento, não tem uma autopercepção, não tem uma autorreferência específica, porque você começa a se perder de si. Só quem atingiu esse estado de fluxo mesmo, de estar fazendo algo a ponto de esquecer de comer, de fazer xixi, de ir no banheiro, de parar, sabe do que eu tô falando. Então você faz esse mergulho também, mas você se perde, que é o que normalmente as pessoas fazem. E pra gente poder ter o autoconhecimento, ou seja, ser um assunto que eu domino, gerenciando as minhas emoções, percebendo através do estado pleno de presença e transbordando isso em inteligência sedutora, que é o conceito do seja um assunto que você domina, meu 5º livro, que virou curso, inclusive, se você quiser ser minha aluna, é só você assistir a minha aula gratuita no link da bio. São quase 100 ferramentas de inteligência emocional, estado pleno de presença e inteligência sedutora. Quando você faz esse movimento todo, você aprende de você. Você é um assunto que você domina e não que os outros dominam. Então não é uma coisa só. E a segunda pergunta é como você pratica esse não fazer de forma consciente, sem culpa. Isso foi legal agora, porque leva a outra parte. Essa pergunta foi super importante. Eu falei que eu não tenho hobby, né? Sim, que eu não tinha hobby, que eu ficava pensando, mas meu Deus, a escrita era um hobby, a leitura era um hobby, mas eu fiz da leitura um trabalho, porque hoje quando eu leio um livro, eu tô o tempo todo vendo com um olhar mais crítico. Se tá no lugar certo a vírgula, se o português tá correto, se a diagramação tá boa, enfim. O vinho era um hobby, mas eu acabei fazendo trabalho porque eu vou vender os livros, porque eu vou autografar os livros, porque eu vou lançar os livros quando tem um evento do vinho que eu participo, exceto ontem, que foi o primeiro. Depois de 100 mil quilômetros, mais de 10 países, lançando os meus livros, que eu fiz um evento de vinho só pra curtir mesmo. Então, o que é o hobby? Esse é um conceito. E qual é o meu hobby? Depois eu descobri, que eu ainda não transformei isso em trabalho, que um dos hobbies meus preferidos é sair para jantar. E dentro desse contexto de sair para jantar, tem o vinho, tem a degustação, tem o preparo, o estar lá, o ver pessoas. E aí eu comecei a desmembrar isso. Por exemplo, seja um assunto que você transcenda, meu próximo livro está sendo escrito com a leitura minha fora de casa. Eu leio os livros, estou revendo os materiais, estou fazendo as minhas pesquisas e não estou fazendo isso dentro de casa. Sabe por quê? Eu descobri que quando eu estou em casa, eu lembro que eu tenho que tirar o negócio para fazer a janta depois. Eu lembro que eu tenho que lavar não sei o quê, eu tenho que organizar não sei o quê. Eu esqueci de... Sabe? Você não fica absorta, porque eu não tô no momento de fluxo ainda, eu tô no momento de presença. O fluxo depois esquece tudo isso. A hora que eu começar a escrever mesmo, eu esqueço que eu tenho que lavar, que tem que fazer, que tem que pegar, que tem que sair, que tem que comer, esquece tudo. Mas quando você tá no momento de estado de presença, e uma amiga minha me disse assim, mas como é que você vem aqui? Eu tava no Empório Canela com ela, final de semana passado, e aí ela disse, mas como é que você consegue vir aqui pra ler? Porque ela tinha visto nos meus stories que eu tava lá lendo pra fazer as pesquisas do livro. Eu disse, quando tem mais pessoas perto, você consegue em alguns momentos parar e observar. O meu sair para jantar não é necessariamente a comida ou o vinho. É observar. Porque como escritora, eu sou extremamente observadora. Só que eu escrevi o primeiro livro em 2020, nós estamos em 2025. Então eu estou no processo de escrita, porque eu lancei um livro ou mais de um livro e editora em 5 anos. Estou indo para o 6º, ou seja, mais de um livro por ano. Eu tô nesse processo há 5 anos.
E agora que eu tô percebendo como isso funciona. Então, quando a gente pensa assim, como é que você pratica o ócio, tem que ter cuidado, muito cuidado na forma como você tá vendo que você pratica e o caminho ensina o caminho. Ou seja, a própria prática vai te ensinando como fazer. Você vai descobrindo como fazer. Veja, por isso que eu faço as lives, o olhar da Miranda sobre. Não é para você fazer exatamente como eu faço. É para você ver que você tem como criar a sua forma de fazer as coisas. Eu costumo dizer que o Marco Pucci, meu numerólogo, trouxe para mim assim, alguns conhecimentos sobre a Miranda que nem anos de psicanálise não me trouxeram. Por quê? Porque quando ele falou para mim assim, Miranda, você é uma pessoa que vai chegar por conta desse número, você é o número 1 nesse lugar no seu mapa, que é a águia, você vai chamar atenção, as pessoas vão olhar, você sempre vai na frente, você vai fazer sem medo, você é destemida, você faz as coisas mesmo, você tem esse ir na frente, esse início, porque o número 1 é isso, é ir na frente, é o início, é a águia, voa alto, mas voa sozinha, não vai estar sempre cheia de gente perto de ti, não vai ter um monte de turminha perto de você, vai ter esse olhar mais crítico e esse é o seu dom. Porque eu ouvi a vida toda as pessoas dizendo, ai, mas você tem que ter mais paciência, ai, mas você tem que ser assim, ai, você não vai ser assim, porque essa é uma característica sua. Então, cuidado quando vocês perguntam para as pessoas ou quando você ouve as pessoas, eu já falei várias vezes, em todas as lives eu falo a mesma coisa. Quando você ouve conselho dos outros, porque os outros vão dar conselho dentro daquilo que os outros conhecem. De quem você é, do que eles são, dos crenças limitantes deles, do que eles dariam conta que você talvez não dê. Então, muito cuidado com isso, porque eu ouvi a vida toda que eu tinha que ser mais paciente, que eu tinha que pegar leve, que eu tinha que chegar devagar, que eu tinha que cuidar, que eu tinha que... Não, isso faz parte do meu dom, da minha personalidade. Muitas vezes, inclusive a psicanálise fala isso, que alguns defeitos nossos são a base da nossa personalidade. Quando você tenta remover isso, todo o resto cai. E você se perde de si. Então, cuidado com as suas crenças limitantes, que talvez algumas delas sejam positivas para você. E é por isso que eu falo dos nossos sentimentos, das nossas emoções. Tem emoções que são gigantes. E as pessoas criticam. O que você ouve daquele guru? Como acabar com o seu medo? Como eliminar o seu medo? Meu Deus, isso é perigoso. O medo é maravilhoso. O medo mostra todas as possibilidades fantásticas que você não veria sem ele. Você precisa tomar remédio para ter menos raiva, para ser menos ansiosa, para não sei o que. Às vezes a ansiedade faz parte de você. E o que os outros veem como ansiedade, algumas pessoas já me disseram, nossa, mas você é ansiosa. É só porque não me conhecem, porque sabe que eu sou a pessoa menos ansiosa da face da Terra. Se tu me disser que vai me entregar alguma coisa daqui a 1 ano, eu não vou lembrar dessa coisa por 1 ano. Quem é que consegue esquecer de algo por 1 ano, sendo que vai ser daqui a 1 ano? Pronto, é outra caixinha. Eu nem lembro mais, eu não vou me preocupar. Eu tenho tanta coisa para fazer e pensar e construir que eu não lembro mais daquilo. Deu, pronto. Então não é uma ansiedade, é praticidade, é colocar em prática. Eu de fato pratico tudo aquilo que eu falo. Ou pelo menos estou treinando para que seja assim. Para que de fato isso seja real para eu poder ensinar. Porque o método Lifebook aplicado ao livro Seja um Assunto que Você Domina é colocar em prática o que você já sabe. Para reduzir essa sua ansiedade mental. Porque eu sei reduzir a ansiedade. Eu já fui ansiosa, não sou mais. Então essa culpa da pergunta aqui, como você pratica esse não fazer de forma consciente, sem culpa, não existe culpa quando você está no seu caminho, quando você está praticando aquilo que é bom para você. Porque você começa a gerenciar cada vez mais os seus sentimentos. E de onde vem a culpa? Culpa é uma live class que eu já fiz, tá salva lá nos destaques da bio, dá uma olhadinha lá. De onde vem a culpa? Vem do excesso de sentimentos que não são seus, que foram colocados na sua mente, coisas que ensinaram pra você e que não são seus. E aí você fica se culpando pelo passado, por aquilo que já foi, e você fica morando no passado, ao invés de olhar para o momento presente. Veja, isso faz todo sentido. Se eu digo pra você que o ócio é uma mistura do fluxo,
que é quando você se perde em si, você se perde de si, você simplesmente se deixa levar. Com o momento de presença, aquele estado pleno de presença que é o olhar para agora, que é o perceber, que é o materializar de uma forma compreensível. O fluxo é incompreensível. Eu joguei aquelas palavras e escrevi 1.200 páginas, depois veio a presença. Eu peguei aquilo e transformei em livros maravilhosos de leitura. E vocês sabem que eu digo que eu sou a melhor autora que eu conheço. De verdade mesmo. Sem falsa modéstia, sem essas coisinhas aí que não combina nada comigo. Lembra que eu sou a águia? Não vai combinar. Então, quando você pratica o momento presente, não existe culpa, porque a culpa está no passado. Porque as emoções nossas nada mais são do que um registro passado. Entendeu? Então não existe culpa quando você está fazendo algo. Quando você está tomando café com a sua amiga, lá naquele momento que está gostoso, vocês estão conversando, vocês estão trocando, existe culpa? Não tem. Você pode ter culpa depois, putz, saí do trabalho, tinha um negócio para entregar, não sei o que lá, deixei de ir na academia, comi o que não devia. Tem um monte de culpa aí. Mas não daquele momento. E essa culpa vem pelo quê? Pelo que você deixou de fazer ou pelo que você não vai conseguir fazer lá na frente. Ou seja, a culpa está ou no passado ou no futuro, ela nunca está no presente. Quando você pratica o fluxo junto com o momento presente, o estado pleno de presença, a culpa some por quê? Por causa do elemento presença. E lembra que eu falei pra ti que o brasileiro é o povo mais improdutivo, está entre os povos mais improdutivos porque usa o fluxo, mas não consegue colocar o estado pleno de presença? Ou seja, você até tem um momento criativo, mas tem um monte de culpa aí porque você não fez o que devia ter feito antes. E aí, dado que você não fez o que devia ter feito antes, quando você está praticando o ócio aqui, você não faz aqui. E aí, quando você pratica aqui, você não faz aqui no futuro. E é um monte de improdutividade. Quando você faz o que deveria ter feito aqui, colocando as pausas, colocando o ócio do jeito certo, no momento certo, você não tem culpa, porque não tem resto, o rabo lá de trás. E você vai fazendo isso aqui. Sabe por que eu zero a minha ansiedade? Porque eu não tenho nada pendente. Eu, Miranda, não tenho nada pendente. Se eu tenho que fazer hoje, eu faço hoje. Se eu tenho que fazer daqui 10 dias e eu tenho tempo hoje, eu faço hoje. Veja a forma como eu arrumo a minha mala. Que é uma coisa que está no Paris Saint-Eiffel. É um comportamento da Miranda que eu emprestei para Bachá. Antes de viajar, e olha que eu já fiz mais de 100 mil quilômetros em mais de 10 países pelo mundo só lançando o livro, imagina. Viajei pra caramba. Antes das viagens, o que eu fazia? Um Excel com a roupa, a temperatura e onde eu estaria. Aí um dia eu tava no meu dentista e eu tinha recém postado sobre isso e ele viu o meu story sobre isso e disse, mas Miranda do céu, fazer um Excel pra ir viajar, meu Deus, que chato. E a espontaneidade, tu mata a espontaneidade. Eu disse, sério que você pensa que eu mato a espontaneidade? Eu crio um momento para espontaneidade. Porque ao invés de ficar 1h30 pensando em que roupa eu vou vestir naquele dia, e você, mulher, sabe que a gente faz isso, eu uso essa 1h30 para qualquer outra coisa. Eu usei meia hora para fazer o Excel, separar a mala. Eu vou ter que fazer a mala, não vou? Então por que eu não faço estruturadinha? Adiciono meia hora nessa mala, nesse preparo da mala, coloco as roupas, ajusto tudo, coloco nos saquinhos e eu chego lá e eu simplesmente já sei qual vai ser a temperatura, se vai estar chovendo, qual é o sapato, qual é a meia, qual foi o sutiã. Não esqueci de nada, não preciso ficar me atrapalhando. E eu libero para criatividade. Ao invés de ficar 1h30 todos os dias pensando, ai, que roupa que eu vou vestir, ai, que não sei o que lá, ai, que boring, que chato isso. Entende? É um ócio que foi estruturado antes. Eu cheguei lá na viagem e eu me permiti estar com as pessoas. Porque eu tava com o sapato correto, porque eu não tinha esquecido o sutiã para usar com a blusa branca, porque eu tinha ido com a roupa que tava referente àquele dia, choveu e eu tava com o pé seco, esfriou e eu tava quentinha, ficou calor e eu não tô morrendo de calor porque eu esqueci de levar uma blusa, porque eu não vi a temperatura, não sei o que lá. Eu me permito criar o meu momento presente. Veja, você cria o seu momento presente, você não simplesmente faz. Entende? Esse é o ócio. Amo este mundo. Que linda. Ah, Cícera vibrando com a quantidade de pessoas. Isso é lindo. Obrigada, Cí. O suporte de vocês é muito importante. Ah, por mais Cíceras no mundo, né? Os dias da live, boa, Antônia.
Eu estava fazendo no sábado de manhã, mas eu tô pensando em mudar agora definitivamente pro domingo de manhã. Uma porque domingo de manhã eu já fazia no Dom Rua de Merda Nunca Mais, que é uma das minhas redes sociais, dos meus Instagram, que não tem mais agora. Quer dizer, até tem, mas eu tô focando só nessa. Eu fazia lá e tinha um bom retorno. O pessoal realmente gostava. E por isso que eu deixei no sábado, porque também era final de semana, mas no domingo atrapalhava demais a minha agenda. E agora eu quero voltar pro domingo. Vamos ver se eu consigo. Ouvi isso ontem, tomar calmamente para ter menos estresse e ansiedade. Viver, né? Estar no momento presente, gente. A gente cria isso. Não existe estar no momento presente sem você criar isso com calma. Sem você fazer isso com calma antes. Veja, eu falo muito no Seja um Assunto que Você Domina que as suas emoções, elas são gerenciáveis e elas não são controladas. Para com isso, tá? Se você ouvir algum guru falar controle as suas emoções, já deleta, porque não tem como. Você sabe que não tem como. Você já tentou controlar o seu medo e não conseguiu, tentou controlar a sua raiva e não conseguiu. Como é que você vai controlar as coisas? É impossível. Você gerencia. Opa, aí nós estamos falando de outro nível emocional. O gerenciamento emocional. E como é que você gerencia? Você gerencia antes de acontecer. A sua raiva, você vai perceber, quando eu estiver com raiva, quando eu estiver lá no jantar com aquela pessoa que eu sei que dispara a minha raiva, eu vou pensar em outra coisa, eu vou fazer outra coisa, eu vou falar outro assunto. Que assunto que eu vou falar? Ah, bom, então tá. Veja, uma forma de gerenciar a minha ansiedade é fazendo a minha colinha. Por quê? Porque eu tenho assunto para falar com vocês. E aí eu começo a falar, eu troco de assunto, eu falo outra coisa, eu penso, meu Deus, que assunto que eu queria falar mesmo? Não, aqui eu tenho um resgate. Não é o assunto, é só um dashboard, é só uma estrutura, um mapa que eu olho aqui. Pra eu saber o que falar pra vocês. Ah, quando eu não sei mais o que falar, ninguém fez pergunta, o que eu vou falar? Gente, é muito constrangedor fazer live. Por isso que quase ninguém faz. Principalmente quando cai o número aqui, ó, você começa a dizer, ninguém tá me assistindo, meu Deus do céu, aí o pessoal sai, o pessoal não fala. Pra mim, esse número é fantástico, mas é irrelevante de certa forma. Porque se tiver 15, se tiver 20, se tiver 30, se tiver 1 milhão de pessoas, a minha postura vai ser a mesma. Entende? Porque eu criei esse momento. Ou seja, eu consigo gerenciar o meu ócio quando eu crio ele. Então, amanhã eu vou fazer tudo que eu tenho pra fazer hoje, porque amanhã tal horário eu vou conseguir parar pra tomar café. Ou eu vou ajustar tudo que eu tenho pra fazer de manhã, porque de tarde eu quero tomar café com aquela minha amiga. Ou eu ajusto tudo de manhã, não tenho café com a amiga pra tomar, eu vou tomar sozinha, mas se a amiga me liga, ela não atrapalha a minha agenda. Você cria momentos de pausa antes da pausa. Antes de você estar exausta. Você cria gerenciamento para sua raiva, para o seu medo, antes de você querer matar as pessoas. Antes de você paralisar de medo. Entende? Sempre é antes. Isso é gerenciar. Realmente, quem tem pendências não descansa a mente, é impossível. Gente, quando a gente tem pendência, a gente só fica pensando... E tu viu, já percebeu que quando a gente tem pendência, além de não descansar a mente, nós nos tornamos mais improdutivos ainda? É por isso que o brasileiro é extremamente improdutivo, porque aumenta demais a criatividade, faz muita coisa, tem muito feriado, tem muita coisinha, fica perdendo tempo. Vocês sabiam que o brasileiro também é o que mais consome rede social? Vocês sabiam que nos Estados Unidos, uma vez eu fui pra lá, uma das vezes que eu fui pra lá, eu disse, pessoal, tava no curso validando o meu método na George Washington, método de emagrecimento só pra mulheres, sou fisiologista do exercício pra quem não sabe, e a gente tava lá conversando e tudo mais, e eu gosto de fazer grupo com as pessoas, gosto de conversar com as pessoas depois, eu disse, vamos montar um grupo no WhatsApp? Todo mundo me olhou e disse, um grupo aonde? Eu disse, no WhatsApp. Eu pensei, será que eu falei o WhatsApp errado? Aí tem um jeito de falar, né, mais inglesado, assim, digamos, eu falei de novo e eles, mas o que é isso? Aí eu peguei meu celular e mostrei, não, esse aplicativo aqui, como é que fala aqui? Pessoal, mas a gente não usa isso aí. Eles não usam WhatsApp, amor. Não. A gente tá falando de um dos povos mais produtivos do mundo. Os orientais são muito produtivos e você vai dizer que os orientais são pessoas extremamente ansiosas? Eles não são. Por quê? Porque eles gerenciam as emoções. Por um lado, nós temos os brasileiros ansiosos e improdutivos, extremamente criativos. Por outro lado, nós temos os norte-americanos, extremamente ansiosos e extremamente produtivos. E por outro lado, nós temos os orientais, os japoneses e os chineses, extremamente produtivos e basicamente nada ansiosos. Entre aspas, né? Porque depois tem outros vieses também. Mas considerando o resto do mundo, os menos ansiosos.
Se bem que tá pra mudar, né? Ainda bem que você é decidida. Eu sou mesmo. Isso é um... Olha só. Deixa eu ensinar uma coisa pra vocês. Tudo tem o lado positivo e o lado negativo. Eu sou extremamente decidida. Cara, se eu decidir alguma coisa, meu Deus do céu, assim, eu sou terrível na decisão. Eu sou muito convicta nas minhas decisões. Só que isso é ótimo. Só que por outro lado não é, né? Sai atropelando um monte de coisa. E o meu excesso de foco muitas vezes não percebe o entorno. Por exemplo, o meu volume de pessoas assistindo a live seria maior se eu não fosse tão focada. Porque se eu não fosse tão focada, eu conversaria mais com vocês. E eu tô sendo treinada pela Cícera pra fazer isso, tá? A Cí tá aqui pra me ajudar. A gente já conversou, disse, Cí, eu preciso treinar isso. Porque eu sou tão focada no assunto que pra mim eu chegaria aqui, falaria o assunto e deu. Vocês iam aprender um monte. Assim, vibrando. Entendeu que tudo tem lado positivo e lado negativo? Well, Miranda, quando você se entrega ao ócio, o que te encontra primeiro, a paz ou a inquietação? Olha que pergunta ladina. Super importante, ladina no sentido de sem vergonha. Essa pergunta é fácil de se perder, sabe por quê? O que te encontra primeiro, a paz ou a inquietação? Porque quando a gente para e a gente tem culpa, vem a inquietação. Lembra do Comer, Rezar e Amar? Que ela para pra meditar e vem a mosquinha e vem não sei o que, daí ela ouve não sei o que lá, daí coça, daí não sei o que lá. Só quem já tentou parar sabe que a inquietação é a primeira que vem, quando tem a culpa. Porque quando você começa a entender o momento presente, começa a praticar o momento presente, a culpa vai saindo de lado, a ansiedade vai saindo de lado. E aí vai vindo a paz. Hoje, quando eu paro, e é incrível, as pessoas dizem, tá, mas uma amiga me perguntando assim, mas o que você tá fazendo aqui assim exatamente, né? Que mudou de casa, entre aspas, não tô definitivo, mas mudou de casa, né? Não tá escrevendo, mas também não tá fazendo outra coisa. O que você faz o dia inteiro? Do seu trabalho o dia inteiro, por incrível que pareça. Só que o meu trabalho é totalmente fora do convencional. E aqui tá outra coisa. Lembra da águia que meu numerólogo falou? A águia sempre vai ser diferente. Sempre vai ser diferente de todo mundo. O pensamento diferente, a forma de se vestir diferente, a forma de se comportar diferente. Porque ele é o primeiro, ele vai na frente, ele abre. Lembra o cabelo de rica, cabelo de pobre? Quanta gente vocês viram fazendo depois? E tudo isso eu só entendi depois de muito autoconhecimento, porque as pessoas criticavam o diferente, não entendiam, não entendem hoje. As pessoas simplesmente não entendem a minha forma de viver. Se eu tentar explicar para elas ou fazer com que elas tentem entender, eu vou estar na inquietação em vez de na paz. Porque daí eu saio do meu momento presente. Eu entro nas comparações do passado, eu entro nas frustrações possíveis do futuro e eu me sequestro. Entende que a gente se permite sequestrar do momento presente? Quanto mais fidedigna, quanto mais autêntica você for a você, menos inquietação você tem. Não me interessa se as pessoas estão entendendo a minha forma de viver, ela é minha. Os BOs que vai ter que resolver sou eu depois, entende? Então, pense isso pra você. Se você tem uma vida diferente, se você tem uma vida... Ah, não, mas eu gosto de trabalhar de segunda a sexta, bater o ponto, sair tal horário, e é isso. Eu prefiro malhar de manhã do que malhar de tarde por causa daquilo. Não, Miranda, prefiro treinar de tarde. Aí vem um cara lá e escreve o milagre da manhã, um trem assim. Faça 1 milhão de coisas de manhã. Se eu tentar fazer isso, me mata. Não funciona pra mim. O assunto abordado é super importante, pois quando entramos em um ciclo de disfunção de ócio, difícil demais sair disso. Verdade, Gina? Nossa, isso é muito real. Depois me fala seu método de emagrecimento. Ih, gente, já tô fora da educação física faz muito tempo. Olha isso, eu tô um leão hoje. Uma live talvez sobre método de emagrecimento. Enfim. Deixa eu ver na minha cola aqui se eu falei tudo. Desligue as telas. Nem precisa falar muito, isso você já sabe, né? Coloquei aqui mais só pra dizer, desliga a tela. Que você já sabe. Aqui uma coisa legal, valorizar a alimentação. Isso é uma coisa que os orientais fazem muito, já que eu falei dos orientais. E, de novo, Comer, Rezar e Amar mostra isso lá no Dolce Far Niente, lembra? Que ela para. Se você... não sei fazer o ócio, não sei meditar. Simplesmente coma devagar. Pare quando você for comer, almoçar e jantar, prestando atenção no que você está ingerindo.
Eu normalmente almoço em restaurantes de buffet aquilo, porque eu como pouco, e de meio-dia eu não gosto de parar pra fazer comida. Não, pra fazer comida pra mim, então é aquele jantar, é parar, é fazer mais comida, porque depois eu congelo, daí eu tenho janta em casa todos os dias, ponto. Mas o almoço normalmente é em buffet aquilo. E eu presto muita atenção no que as pessoas servem no momento que elas estão no buffet. Elas vão servindo aquele monte de carboidrato, que normalmente tá por ali. Serviu um pouquinho de salada, taca ali carboidrato, coloca a carne por cima daquela comida e fica aquele prato feio, desajeitado, e a pessoa não come tudo aquilo. Por que a pessoa não passa e não olha primeiro as possibilidades? Olha o que está disponível para você. E isso é para tudo na vida, tá? No seu romance, no seu trabalho, nas pessoas que estão perto de você. Observe antes de fazer. Use o buffet aquilo como exemplo para sua vida. O que tem de salada? Quais são as proteínas? Quais são as carnes? O que tem de carboidrato? Quais são as massas, batatas, frita, cozida? Qual que é o composê que eu vou fazer dessa comida? Aí você se serve. Aí você senta com calma e você vai comer aquilo com calma. Eu juro pra ti, não precisa demorar 1 hora. E tem gente que demora 1 hora pra comer e nem sabe o que comeu direito. Ou tá com o celular, ou se sequestra de si. Então assim, cuidado com isso. Cuidado com isso. Use esse momento de alimentação para você estar no momento presente. O fica, eu já falei, ficou na outra live, eu acho. Eu não sei como é que eu vou ajustar isso aí, mas eu vou dar um jeito. E eu quero falar sobre os próximos temas das lives para você dizer o que você quer. Se essa live você está assistindo ao vivo, já fala qual o próximo tema você quer aqui nos próximos Olhares da Miranda sobre. Ou, se essa live está sendo assistida já gravada, aproveite para colocar aqui o próximo tema. Eu coloquei algumas sugestões como vida zumbi, inveja, comunicação, o melhor dom e o pior mal da humanidade, a comunicação. Todos os nossos problemas, todos, não existe um problema nosso, como ser humano, que não nasça na comunicação. E que não possa acabar nela, inclusive. Destino, certeza, o que você tem certeza na sua vida. Eu coloquei aqui solteirice no sentido de estar solteira, uma mulher solteira. Como o meu público, a maioria é feminino, eu tô falando com as mulheres. Mas solidão é uma live que já existe, então se você quer assistir a live sobre solidão, dá uma olhadinha nas lives já salvas. Autoestima, traição, homens, fé, sexo, sim, por que não? A energia mais poderosa do ser humano. Aliás, você já ouviu falar em transmutação sexual? Flerte, que você já sabe o que é, e vários outros temas. Então coloque o que você mais gostaria de ver por aqui. Andréia, Cariacica, Espírito Santo, é isso mesmo? Uau, olha Espírito Santo aqui, gente. Comunicação é fantástico, né? Comunicação vai ser parte do método Livebook, então eu vou ter que fazer ele diferente. Gente, derrubaram a nossa live, vamos ver se eu vou conseguir salvar essa. Tem a parte 1 da live já salva, não sei se depois eu tiro as duas, baixo as duas e coloco as duas juntas. Enfim, espero que vocês tenham gostado do Olhar da Miranda sobre ócio. Teve muita coisa aqui, tem muito assunto sobre ócio. Essa é a 21ª live, sim, eu já fiz 20 lives antes dessa, se você quiser assistir, dá uma olhadinha lá. Estão todas salvas nos destaques da bio. E eu quero dizer para você se entregar para o único sentido que faz sentido, de dentro, mergulhando para dentro, lendo Seja um Assunto que Você Domina, lendo Paris Sans-Eiffel, a minha trilogia sobre vinhos, viagens e desejo, que é Paris Sem Eiffel, que busca essa do ser humano, e lendo Dom Rua de Merda Nunca Mais, que é um livro que vacina contra pessoas e situações abusivas. Mas eu tô esperando você do lado de cada ilha para você ser minha aluna no método Livebook aplicado a esse livro. Mais de 100 ferramentas sobre inteligência emocional, estado pleno de presença e algo que deu o nome de inteligência sedutora, para você aplicar o que você já sabe na sua vida. Afinal de contas, essa é a sua obesidade mental. Sabe muito e não aplica nada do que sabe, ou muito pouco do que sabe, é o que faz com que você tenha poucos resultados perto da dedicação que você tem tido.
Então, bença pai, bença mãe, eu estou esperando você do lado de cada ilha. Beijo, até a próxima live.